começamos mais uma aula da disciplina de estruturas de concreto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dimensionamento ao cisalhamento, ao esforço cortante nas estruturas de concreto. O cisalhamento é um efeito causado por diferentes tipos de esforços e hoje a gente vai falar sobre o esforço cortante. Na aula seguinte a gente vai tratar um pouquinho sobre o cisalhamento, a tendência de corte gerada por um esforço de torção, que ambos envolvem o dimensionamento de uma armadura específica para isso. O que é que acontece numa situação geral de esforço cortante numa peça? A gente tem uma simulação de uma viga com duas cargas pontuais. Esse é um ensaio bem comum, a gente já viu ele em outras disciplinas de estruturas. O diagrama de momento fletor vai ser basicamente assim. Aqui o momento fletor é constante e aqui ele volta a zerar. O que acontece com o diagrama de esforço cortante? O diagrama de esforço cortante ele é positivo, tem um trecho constante, ele se anula. Nesse mesmo trecho aqui, ele é constante e nulo, ele cai e aqui ele se anula de novo. Esse aqui é o diagrama de esforço cortante e esse aqui é o diagrama de momento fletor. O que é que acontece nessa região aqui? Observe que um elementozinho aqui submetido, ele não tem esforço cortante. Então, a gente não tem esforço, tensões de cisalhamento no elemento aqui na peça. Quando a gente não tem esforços de cisalhamento aqui, nós temos apenas tensões normais atuantes no elemento. A gente chama das tensões σx e σy. Observe que nessa situação, para as vigas de pequena altura, a gente desconsidera sempre a tensão na direção y e a gente está trabalhando apenas com σx. E o σx era determinado por my dividido por i. Tranquilo? Mas vamos lá. Se nós não temos tensão de cisalhamento e nós não temos a tensão σy aqui atuando, observe que σx já é automaticamente a tensão principal atuante nesse elemento. Nessa região aqui, σx equivale também à tensão principal. Então, o que é que acontece nesse elemento? Observe que a tensão principal vai tender a causar, de tração, vai tender a causar esse tipo de fissuração aqui, ó. A gente vai ter aberturas perfeitamente verticais, porque a tensão está, a tensão principal, a direção principal é justamente a direção X. O que é que acontece mais ainda? Observe que nessa situação, nessa região aqui, o esforço normal, o esforço cortante, ele não é nulo. Quando o esforço cortante não é nulo, nós passamos a ter tensões de cisalhamento tal xy que dependem do esforço cortante. Só que aqui também o σy ele é nulo. Σy sendo nulo, nós temos σx e tal xy, e essa combinação de esforços faz com que nós tenhamos uma direção principal aqui para a existência de tensões de tração aqui na tensão principal σ1 e na tensão principal σ2, considerando a σ1 como a maior enquanto tração e σ2 como a menor enquanto compressão. O que é que acontece numa viga com armadura e sujeita a diferentes esforços? Essa armadura ela vai ter diferentes funções. O processo de fissuração da viga também é diferente. Nós temos fissuras que acontecem basicamente na vertical. Quando essas fissuras acontecem na vertical, a gente tem consciência que a direção principal é na σx. Evidentemente, as fissuras são totalmente verticais. Quando essas tensões vão se aproximando, quando essa região vai se aproximando para uma região que você tenha flexão e cisalhamento, as fissuras passam a ser mais inclinadas, porque a composição das direções principais vai se alterando, até uma situação que nós tenhamos apenas cisalhamento e essas tensões são exatamente a 45 graus. Então, o que é que o modelo prevê isso? Quando a gente tem nessa região, o modelo generalizado da treliça de Mohr, ele prevê o seguinte: a gente vai estar trabalhando com uma região que vai estar comprimida, as chamadas bielas de compressão, e uma região que vai estar tracionada. E essa tração a gente acaba transferindo para os estribos, que por critérios executivos eles podem ser alocados na vertical, mas que no modelo ideal eles estariam localizados aqui com inclinação
alfa conhecida, que a gente vai descrever matematicamente. A treliça, suponha que dentro da região do concreto, dentro da seção transversal do concreto, a gente consiga alocar uma treliça. A treliça está bem desenhadazinha nessa imagem e o que acontece? A distância entre as regiões aqui, ela é dada por essa propriedade que depende do ângulo θ e do ângulo alfa. A gente tem esse espaçamento AC. Aplicando o método das seções para calcular essa treliça, nós vamos ter que, fazendo a seção 1 aqui, nós conseguimos determinar qual a força de compressão atuante no concreto e qual a força de tração atuante nesse banzo tracionado aqui. Observe que esse alfa, ela pode assumir diferentes inclinações, inclusive sendo 90 graus para o estribo vertical. A região comprimida, logicamente a gente está vendo numa projeção plana, mas quando analisada em profundidade, essa compressão vai se distribuir numa área e essa compressão precisa ser resistida pelo concreto. Observe que a tração, que essa tensão, ela vai ser dada pela tensão que está atuando, no caso o VD, o FC, que é VD sobre seno de θ, e o arranjo geométrico faz com que essa área de concreto aqui seja dada por essa expressão. E, consequentemente, a área de aço também. Observe que, para situações em que nós tenhamos a biela de compressão a 45 graus e a estribos também a 45 graus, alfa igual a 45, essa expressão aqui, cotangente de θ mais cotangente de alfa vezes seno ao quadrado de θ, ela se torna exatamente igual a 1. Então, a tensão de compressão no concreto é o esforço cortante dividido por B vezes Z. Agora vamos lá para o processo prático de dimensionamento segundo a NBR 6118 de 2014. A NBR ela simplifica muito esse processo. Partindo de uma tensão generalizada, de cisalhamento é tão somente o esforço cortante dividido pela área da seção transversal, BWD, a área útil da seção transversal. Essa tensão ela vai ser comparada com um parâmetro de compressão na biela. Então, existe esse parâmetrozinho que depende do concreto, ele é normatizado com o coeficiente αv, também dado pela norma, e se a tensão tal WD ela é menor que a tensão tal WU, a gente pode continuar o dimensionamento da armadura. Caso essa condição não seja atendida, significa que a biela de compressão ela vai ser esmagada, a gente tem o chamado esmagamento da seção. E para isso a única solução é aumentar a área útil, a região útil do concreto, para que ele possa resistir, para que a gente maior, para que ela possa resistir a essa compressão. Então, se essa questão não for atendida, a gente precisa redimensionar a seção. Caso a seção seja atendida, observe-se que a gente vai partir para o dimensionamento da armadura. E o dimensionamento da armadura, ela envolve basicamente uma parcela que vai para o dimensionamento, o tal D, e uma parcela que ela é retirada do processo de dimensionamento porque entende-se que o concreto atende essa tensão sozinho. Essa parcela absorvida pelo concreto também é dado por norma em diferentes expressões. Para concretos menores do que 50 MPa, a expressão é essa, 0,09 FCK elevado a 2/3, e para concretos acima de 50 MPa, a tensão tal C, que é resistida pela parcela do concreto, depende da expressão 0,636 multiplicado pelo Ln de 1 mais 0,11 de FCK. Tendo o valor do tal D, do valor da tensão que vai efetivamente para o dimensionamento, nós podemos determinar a área de aço requerida para os estribos. Vou considerar aqui só estribos na vertical, que são mais usuais. Os estribos na vertical, a gente vai ter essa expressão, 100 vezes BW, tal D, dividido por FYWD. Esse FYWD ele é limitado por norma a 435 MPa. Então, observe que, em linhas gerais, o que nós temos que o FYD ele seria o FYK dividido por 1,15, e geralmente para estribos nós utilizamos o aço CA60.
Só que, como tem essa limitação 435, observe que FYD para o aço CA50, que seria 500 megapascal dividido por 1,15, é exatamente 435. Ou seja, por mais que a gente utilize o aço CA60, a gente vai estar limitando a nossa resistência ao cisalhamento aqui, fosse a resistência do CA50 435 megapascal. Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Para essa situação em que nós temos uma viga e nós vamos dimensionar aqui a altura de cisalhamento para essa situação. Observe se o nosso Rho é 40, o V, no caso VK, vai ser 40 vezes L, no caso 4, dividido por 2. Então, eu vou ter 40 vezes 4 daria 160. 160 dividido por 2, 80 kN é o nosso VK. Consequentemente, o nosso VD, que é VK vezes 1,4, vai ser igual a 112 kN. Então, 112 kN. Fazendo aqui o dimensionamento, nós vamos partir do seguinte: nosso tal WD, ele é igual a VD dividido por BW vezes T. Observe que o D é dado como 36 e o BW é 15. Essa expressão aqui vai dar exatamente 2,074 megapascal. Nós precisamos comparar essa expressão com o que foi dado anteriormente para o tal WU. Tal WU, ele é 0,27 vezes o alfa V multiplicado por FCD. Traduzindo isso aqui, nós temos que 0,27 permanece. O alfa V é dado como coeficiente 1 menos FCK dividido por 250. E o FCD, ele é o FCK, que no caso é 20 megapascal, dividido por 1,4. Essa expressão aqui, ela vai dar 3,5485 megapascal. Observe que tal WD é menor do que tal WU, portanto a biela resiste à compressão que acontece e essa situação aqui é satisfeita, nós podemos seguir para o dimensionamento. Seguindo para o dimensionamento, nós vamos determinar o valor da parcela que é absorvida pelo concreto do cisalhamento, que é o tal C. O tal C ele vai ser 0,09 pela expressão, FCK, que no caso é 20, é menor do que 50, elevado a 2/3. Esse valor aqui é exatamente 0,6631 megapascal. Então, no processo de dimensionamento, o tal D, ele agora é 1,11, que multiplica o tal WD menos tal C, ou seja, o que nós vamos usar para dimensionar tal D é igual a 2,074 menos 0,663 multiplicado por 1,11, que vai dar 1,5660. Você vê na mesa digital, não é tão legal. E agora, partindo para o dimensionamento, o ASW, ele vai ser 100, que multiplica BW, isso aqui vai em centímetros já, por isso da existência do 100, tal D, dividido por FYWD. Observe que nós vamos ter aqui agora 100, que multiplica BW é 15, tal D 1,5660 dividido por 435, lembrando que o 435 é fator limitante lá pela norma. Então nós temos uma área de aço total de 5,4 centímetros quadrados por metro, isso na seção de concreto. Um estribo
de 5.0, ele tem uma área de seção transversal de 0,2 centímetros quadrados. Só que observe que quando nós fazemos um estribo, ele tem duas seções transversais. Então, por estribo, nessa região aqui, eu vou ter uma área total de 0,4 centímetros quadrados. Para que eu tenha 5,4 centímetros quadrados por metro, utilizando estribos de 5.0, um estribo de 5.0 a cada 7 centímetros aproximadamente. Então, a cada 7 centímetros eu vou ter um estribo com duas seções e cada seção vai ter 0,4. Eu vou ter 14 estribos na minha seção, que vai permitir que eu tenha esse respeito ao valor exigido. Então, esse foi o dimensionamento para o cisalhamento, o esforço cortante, devido ao esforço cortante. Na próxima aula a gente vai ver o cisalhamento devido ao esforço torsor. Valeu, galera. Até a próxima.